Ok. Então, boa noite. Estamos aqui nós, reunidos em Sanga, para a gente continuar o nosso estudo, as preliminares do Vajrayana. A gente está, né, no primeiro pensamento, né? Pensamento, vida humana preciosa. No encontro passado, e Cris, bem-vinda. No encontro passado, a gente chegou a concluir o capítulo, né, do Portões da Prática Budista, acho que é o capítulo 8, Vida Humana Preciosa, e Nascimento Humano Precioso, né, que ele chama. A minha intenção é a gente aproveitar e complementar com as contemplações do Shagdu, do livro sobre o Nondro, que é um livro Uhum. importante, né, que exatamente é o livro das preliminares, e ele traz, às vezes como são tempos diferentes que esses livros saíram, né, ele dá um enfoque um pouquinho diferente, e então eu acho que vale a pena a gente enriquecer um pouquinho, e também porque nesse comentário sobre o Nondro, ele traz uma meditação conduzida, para todas as quatro contemplações, os quatro pensamentos, né? Então, a gente vai fazer hoje a da vida humana preciosa. Aí eu pensei em fazer o seguinte: a gente vai fazer as preces, silencia um pouquinho, só para a gente chegar. Aí a gente vai ver o comentário dele, que é curto, né? O mais longo que a gente viu já foi no anterior. A gente vê o comentário dele, que a gente já viu o que ele já falou, então é como se fosse uma síntese, a gente vai lembrar de novo, né? Uma oportunidade de a gente rever, e um ou outro aspecto que ele vai trazer. E aí a gente, depois que a gente ouviu o comentário, a sequência é essa do capítulo, ele comenta primeiro e depois sugere a prática. Aí a gente vai fazer a prática, tá bom? Aí eu conduzo, a gente peço para vocês ficarem em meditação e eu conduzo a prática. Aí depois eu compartilho no grupo o texto que já está com essas quatro contemplações desse comentário sobre o Nondo, já está a contemplação da vida humana preciosa, um roteirinho de prática, né? Para quem não tem um livro, né? Vida Humana Preciosa, Impermanência, Karma e Sofrimento. Tá bom? E a gente aguarda aí, já bota naqueles textos especiais, a gente pode imprimir, ter como um roteirinho de prática para a gente fazer de vez em quando. O Lama Santa dizia assim: quando a gente tá meio sem energia para a prática e sem, né, meio confuso, contemplar, fazer a meditação dos quatro pensamentos é uma prática muito importante, como se fosse um rescue. Aquele que usa floral é como se fosse um rescue um pouco, né? Então ele dá um equilíbrio de novo, traz energia na contemplação dos quatro pensamentos, né? Porque na verdade é a formação, de fato, é a visão da possibilidade da gente entender a confusão e a saída da confusão. Então é bem importante assim. Então que a gente nunca menospreze a contemplação desses pensamentos, né? E quanto mais a gente encontrar livros, textos, comentários de outros mestres sobre esses pensamentos, nunca a gente deixa de olhar também. A gente tem, no Brasil, a gente tem em português, né? Comentários do Dzonza Khyentse Rinpoche, no livro Não é para a Felicidade, que é os comentários do Nondro, do Dzonza. Nós temos comentários do Mingyu Rinpoche, não Transformando Confusão em Clareza, que é o comentário dele do Nondro, da tradição dele. Nós temos o Patro Rinpoche, Palavras do Meu Professor Perfeito, que é o clássico, né, do budismo tibetano. São Palavras do Meu Professor Perfeito. E tem também o guia para as Palavras do Meu Professor Perfeito, que já também está traduzido. Tem muito material. Se a gente quiser aprofundar sobre os quatro pensamentos, olhar de forma profunda, tem muito material. Tem o do Shagdu, né, comentário sobre o Nondo. Se eu estiver esquecendo mais algum, acho que não. São esses assim né, mais assim estruturados, né? Comentários mais estruturados. Então tá bom. Vamos nessa? Eu vou fechar aqui os microfones, só por enquanto a gente inicia aqui, depois a gente abre. Cindy chegando. Então a gente vai fazer primeiro as nossas preces. Boa noite, Cindy. A gente vai fazer as nossas preces e a gente silencia um pouquinho, aquieta a nossa mente. E a gente vai para a contemplação do Shagdu no livro Comentário sobre o Nome, contemplação da vida humana preciosa, que é uma contemplação rápida. E depois a gente vai fazer a meditação, tá bom? Então, convido vocês, então, para trazer atenção para o corpo, onde vocês estiverem, alinhar o corpo, acomodar a postura, soltar as preocupações, com o passado e com o futuro,
Trazer a nossa atenção para o momento presente, aqui e agora, lembrando que a gente, juntos, a gente está recebendo as bênçãos das três joias. O Buda, enquanto a lucidez completa, o Dharma como caminho, o remédio, e a Sangha como os guias que nos ajudam, os amigos que nos ajudam a atravessar a trilhar esse caminho. E a gente olhando a imensidão do sofrimento nosso, ao nosso redor, nossos familiares, amigos, nosso país, o nosso planeta, seres humanos, os seres não humanos. Então, que a gente possa se sentir inspirado para realmente olhar de forma profunda, né, receber as bênçãos e compreender, praticar, liberar a nossa mente da confusão para ajudar a gente poder ser útil a todos aqueles com quem a gente contactar. E aspirar de forma ampla, né, que todos os seres tenham, que o potencial do caminho é a vida humana preciosa, é a natureza de Buda, que todos os seres têm. Então, que a gente aspire que todos os seres possam remover os obstáculos para reconhecer essa condição. Se não nesta vida, as próximas vidas. Então, diante de Guru Rinpoche, simbolizando essa linhagem viva que chegou até nós, todos os nossos mestres, mas apontando para a lucidez completa, que é a base de todos os seres, nosso, dos Budas, de cada um de nós. Então, a gente rapidamente contempla os quatro pensamentos, aspirando que a gente possa realmente realizar cada um deles. As facilidades e vantagens as facilidades, as 8 facilidades e as 10 vantagens deste precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente compreende, a gente aprofunda isso, como a gente está olhando agora, e a gente realmente se alegra com o fato de que a gente agora pode praticar. Está nas nossas mãos, temos todas essas condições favoráveis. Estamos livres das condições que nos obstaculizam e temos as condições favoráveis, em especial de ter encontrado um Dharma genuíno, uma linhagem viva, nossos professores. E a gente está aqui agora, acessando esse remédio. A gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, se empodera. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo que surge está sujeito à mudança, à transformação. Todas as coisas, todos os fenômenos dependem de causas e condições, e quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então a gente olha de forma profunda a impermanência sutil no nosso próprio corpo, na nossa mente, na nossa energia, nos sentimentos, pensamentos, mas também a gente vê a impermanência mais grosseira, que é a mudança das coisas, situações. E a gente se prepara para o momento da nossa morte, a dissolução desses elementos que compõem esse corpo. Então a gente não perde tempo, aproveita cada momento como um momento de prática. E daí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. À medida que a gente aprofunda a compreensão do karma, a lei de causa e efeito, a gente vê claramente isso, a interdependência das causas e condições. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente.
E aí, por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A mente presa na ignorância e delusão que a gente chama de a mente em samsara, no samsara, ela se auto-perpetua, porque a ignorância e delusão gera dualidade, por sua vez, reforça o autocentramento. O autocentramento faz surgir as aflições mentais. Com as aflições mentais surgem as ações não virtuosas. Com elas, sofrimento, insatisfatoriedade. Então, isso é uma, e quanto mais a gente experimenta esse sofrimento, insatisfatoriedade, mais a gente reforça o autocentramento. Isso é a roda contínua da mente operando com delusão e com ignorância. Mas a gente vê, quando a gente compreende a natureza do sofrimento, a natureza mais profunda, mais sutil do sofrimento, a gente entende que é a operação é o não reconhecimento desse processo acontecendo, da própria ignorância, né, da delusão acontecendo. Então a gente entende qual é o caminho. A gente vai olhar diretamente para esse processo, da nossa mente construindo, operando em confusão, e aí quando a gente começa a olhar, o olhar já é o processo da cura, porque a gente reconhece a confusão e a gente simplesmente deixa ela se dissolver, não alimenta ela. Então, a gente encontra um caminho genuíno de superação de toda essa confusão. Quando a gente, então, contempla isso, surge em nós essa energia de nos afastar de querer, não querer mais sustentar essa operação enganosa da mente e se voltar para exatamente o caminho da liberação. Então, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a liberação genuína, para a verdade. Então, com essa motivação, com essa energia, com essas bênçãos, essa contemplação, a gente então renova, a gente gera essa clareza de que é o caminho autêntico. A gente então renova o nosso refúgio, nosso, toma refúgio, né, nas três joias, renova esse nosso voto de refúgio no caminho genuíno, que está simbolizado aqui pelas três joias. Nosso voto de bodhicitta, de bodhisattva, a gente fazer esse processo não apenas para nós, mas para que a gente seja de benefício a todos os seres que têm o mesmo potencial que nós. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam soki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangye drupasho Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangye droparsho. Então, com esse coração aquecido, com essa energia, a gente então naturalmente surge em nós essa aspiração, bodhicitta da aspiração, de que todos os seres tenham a felicidade, se as suas causas, a gente olha ao redor, nossos amigos, parentes, todas as pessoas da nossa cidade, nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, da nosso continente, do nosso planeta, todo o universo. Que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles estejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento,
que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Que eles possam encontrar um caminho de felicidade genuína, de paz genuína, que a gente possa ajudar nesse processo. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que esse nosso encontro tenha, né, frutos, que a gente possa ter os nossos obstáculos removidos, e a gente possa cada vez mais gerar confiança, gerar lucidez, para a gente realmente reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, toda a nossa experiência. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenhu Ginu Jansam Pema Ge Sadom Polayat Sencha Ginyu Druni Pema Juni Jesudra Kurdukandro Mampeko Kiki Jesu Dadru Ki Jingelopti Sheksu So Guru Pema Sidi Hum. Morgen Yugi no Jansam, Pema Gisa Dompola, Yatsen Chogi Nyodruni, Pema June Jesudra, Kurdu Kandro Mampeko, Keki Jesudadru Ki, Jingi Lapti So, Guru Pema Sidi Hum. Então, tendo recebido essas bênçãos, a gente pode imaginar que Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz. Uma esfera radiante com as 5 luzes, os 5 aspectos da sabedoria, da mente lúcida. Essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça e a gente pode imaginar que ela vem para o topo da cabeça de todos os seres. Desce pelo nosso canal central, repousa em nossos corações. A gente pode imaginar todos os seres recebendo essas bênçãos. Aqueles que sofrem, aqueles que infligem sofrimento, nossos amigos, parentes, inimigos. Mas agora aqui o importante é que nós reconhecemos, cada um aqui, que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. A natureza da nossa mente é idêntica à natureza da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. A natureza última. A gente pode repousar só por uns instantes nesse reconhecimento, deixando a nossa consciência reconhecer a si mesmo, essa abertura luminosa, plena de qualidades, está sempre presente. Que a gente possa reconhecer essa consciência e nunca se perder dela em meio às manifestações.
Se a gente achar difícil ficar nessa abertura luminosa, cognoscente, a gente pode direcionar a nossa atenção para a respiração, nosso corpo, estando presente no fluxo da inspiração e da expiração. A gente pode, através da atenção plena na respiração, reconhecer a consciência, aquilo que experiencia a inspiração e a expiração. E a gente pode perceber que ao final da expiração pode haver um breve intervalo antes da próxima inspiração se dar naturalmente, que a consciência desse intervalo tem a mesma natureza da consciência na respiração. Então a gente segue a nossa prática de atenção, de presença, agora aqui para o nosso estudo. A gente se mantém consciente do nosso corpo, do nosso ambiente, da nossa sala aqui virtual, de todas as experiências que a gente vai, né, que vão surgir aqui, em especial os ensinamentos que a gente vai olhar. Esteja completamente presente a eles. Tudo bem? Então vamos nessa? Seguir direto para o texto? Como eu falei, a gente vai ouvir os comentários do Shagdu no livro Comentários sobre o Nome. Então, deixa eu só ver se está ok aqui, ok. Compartilhar. Então, para quem tem o livro, é na página 39, essa edição aqui, né? Página 39. Nascimento humano precioso. Então, ele começa assim, né? Quando eu li esse primeiro parágrafo, eu até marquei aqui essa frase, né? Uma base de trabalho, porque me conectou imediatamente com o texto do Gampopa, do Ornamento da Preciosa Liberação, né? E aí a gente vai só depois, vamos ler esse primeiro parágrafo, a gente faz essa ponte, só para a gente, porque o Gampopa é um mestre precioso da tradição Kagyu, né? É um dos detentores da linhagem da tradição Kagyu, né? Aqui o Shagdu, ele está trazendo as contribuições a partir da... Mas eu acho que ele também, né? Quando ele fala nisso aqui é porque ele tá falando a partir da perspectiva de Gampopa também. Então, normalmente os mestres Nyingma, eles têm uma conexão muito grande com os ensinamentos da tradição Kagyu, que é Dzogchen Mahamudra, né? Então, estão muito juntos, assim. Então, vamos lá. Ele começa dizendo assim: então, começamos o processo de desenvolver uma perspectiva espiritual através da contemplação da preciosa oportunidade de havermos obtido um nascimento humano dotado de vantagens, né? Esse nascimento humano dotado de vantagens como uma base de trabalho para o desenvolvimento espiritual. Então, quando ele usa isso, ele diz, nosso corpo pode ser comparado a um barco, nossa mente a seu capitão. Se os utilizarmos bem,
poderíamos cruzar as traiçoeiras correntezas da existência cíclica até as margens da verdade absoluta. Obter essa excelente oportunidade e não fazer uso dela representa um enorme desperdício. É como se tivéssemos viajado a uma ilha de joias que realizam desejos e não houvéssemos trazido nenhuma de volta conosco. Que arrependimento sentiríamos? Então, voltando aqui, ele diz, né? Começamos o processo de desenvolver uma perspectiva espiritual, né? Porque a gente está até então, antes da gente talvez encontrar o nosso caminho espiritual nessa vida, a gente está vivendo a nossa vida do samsara como, né? Uma coisa natural, assim, buscar os objetivos, e aí, algum momento a gente se deu conta de que, opa, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. Aí começamos então o processo de desenvolver uma perspectiva espiritual através da contemplação da preciosa oportunidade de havermos obtido um nascimento humano dotado de vantagens, como uma base de trabalho para o desenvolvimento espiritual. Então, dentro da perspectiva do caminho do Buda, o primeiro ensinamento preliminar é esse: reconhecer a vida humana preciosa, ou seja, reconhecer as liberdades e as vantagens que estão nas nossas mãos aqui e agora, né? E aí, deixa eu só mostrar aqui, rapidinho, o comentário do Gampopa, né? No Ornamento da Preciosa Liberação, que é como se fosse o Palavras do meu professor perfeito da tradição Kagyu, certo? É o caminho deles, assim, né? A gente tem no SEB, foi traduzido pelo Marcelo, né? A gente tem esse livro também, a gente já comentou aqui em outros momentos do nosso estudo, mas eu vou trazer aqui só o comentáriozinho pequeno que ele faz aqui sobre um pedacinho, que aqui eu peguei a sinopse, que o livro é grosso, é denso, esse aqui é um arquivozinho que é a sinopse, Ornamento da Preciosa Liberação, sinopse, eu até já repassei para vocês, quando a gente viu, acho que no final do estudo passado, finalzinho o início desse estudo das preliminares, eu acho, se eu não me engano. Então ele diz, ele começa dizendo assim: a parte um do caminho do ornamento da preciosa liberação, ou seja, o caminho da liberação a partir dos ensinamentos de Gampopa, é a causa primária, parte 1, a natureza búdica, todos nós temos. Se a gente não tivesse, o caminho não ia fazer sentido. Então a causa primária é o fato de a gente ter a semente do despertar, né? É a nossa base. Se a gente não tivesse isso, a gente não tinha como, não vai construir essa condição. Essa condição já é nossa, a causa primária. Aí, a parte 2 ele vai chamar de a base de trabalho. Então, a base de trabalho, deixa eu ver se tem alguém tá com o microfone aberto aqui, deixa eu só fechar. Ah, Viviane. Pronto. A base de trabalho, ele vai dizer, é a vida humana preciosa. Aí, só para a gente ter ideia da estrutura, né? A base de trabalho. Então, primeiro o fato da gente ter a natureza búdica. Aí, a base de trabalho para isso é a nossa vida humana preciosa. A gente tem uma condição, tem a semente e tem uma condição favorável, que é essa vida humana preciosa. E aí depois ele vai falar da causa contribuinte, que é o mestre espiritual. Depois a gente vai ver como isso se liga com o início do Nondro. E depois o método, que vai ser contemplar a impermanência, o sofrimento do samsara, os outros pensamentos, né? E o karma e seu resultado. E depois disso, a gente vai cultivar bondade amorosa, compaixão, e é 6, refúgio, preceitos, o caminho se desdobra. E aí é a bodhicitta e as 6 perfeições. Treinamento da bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da aplicação, que vão ser as 6 perfeições. Aí o caminho se descortina. Mas a base de trabalho é a vida humana preciosa. Aí o que ele diz aqui, só no começo, ele diz assim: como mencionado anteriormente, mesmo que a natureza búdica, né, na parte 1 ele diz que é a condição primária, né, que é o fato de a gente ter a natureza búdica. Ele diz, como mencionado anteriormente, mesmo que a natureza búdica permeie todos os seres sencientes, algumas causas são necessárias para manifestar completamente esse potencial. A vida humana é uma das causas mais importantes. Ela é a base de trabalho para alcançar a iluminação. A vida humana, chamada de preciosa, é uma vida com liberdades
e vantagens. Ter liberdade significa que há interesse no caminho e também se dispõe de tempo suficiente para estudar e praticar os ensinamentos, que isso é uma verdadeira independência. Você ter isso, ter interesse no caminho e dispor de tempo suficiente para estudar e praticar, isso é um precioso, é uma verdadeira independência. Mesmo havendo muitos seres humanos no mundo, nem todos têm interesse no Dharma, no caminho genuíno, vamos chamar assim, não falando no budismo, no Dharma enquanto a verdade, né, um caminho verdadeiro. E mesmo aqueles que têm interesse podem não ter tempo para praticar. Para eles, não é possível dedicar tempo suficiente de suas vidas para avançar. Portanto, nem todos os seres humanos têm uma vida preciosa, apenas uns poucos. Então, isso ele falou em relação a ter as liberdades. E aí, ter vantagens significa dispor de uma compilação de todas as diferentes causas e condições. Ou seja, a gente reunir diferentes causas e condições que vão nos ajudar nesse processo. Se apenas uma das 10 vantagens, que são 8 liberdades e 10 vantagens, né? Se qualquer uma das 10 vantagens estiver faltando, então perdemos a oportunidade de praticar o precioso Dharma, mesmo sendo seres humanos. Portanto, quando possuímos as liberdades e vantagens, temos a oportunidade de superar todo o sofrimento, de desenraizar todas as causas do sofrimento e de alcançar as qualidades completas da iluminação. Dessa forma, ao possuirmos essas qualidades, né, essas liberdades e vantagens todas, devemos tomar vantagem delas completamente, sem procrastinação ou preguiça. O tempo passa rapidamente a cada instante. Não há tempo adicional para prolongarmos nossas vidas. O conhecimento é infinito e não temos tempo para estudar todas as coisas. Assim, deveríamos aproveitar o curto período de tempo que temos da melhor forma possível, recebendo a essência dos ensinamentos e aplicando-os na prática o mais rápido possível. Essa é a abordagem do caminho da tradição Kagyu, do caminho do Mahamudra. É prática, essência direto na veia primeiro. Vamos perder tempo com elaboração conceitual, certo? Porque o conhecimento é infinito. Não temos tempo para estudar todas as coisas. Então, assim, a gente devia aproveitar o tempo, né, da melhor forma possível, recebendo a essência dos ensinamentos e aplicando-os na prática formal e informal o mais rápido possível. Liberdades e vantagens não surgem sem causas, mas são o resultado de grandes ações virtuosas e da acumulação de méritos e sabedoria através de muitas vidas. Então, certamente nós acumulamos isso em vidas anteriores. Tivemos isso. Grandes ações virtuosas e a acumulação de méritos e sabedoria através de muitas vidas. Se você não acumular novamente essas virtudes, mérito e sabedoria, e apenas gastá-los com os prazeres e felicidade desta vida, você pode não reconquistar este corpo humano precioso que possui agora. Se isto acontecer, você perderá toda a chance de beneficiar a si mesmo e aos outros. Como é melhor trocar a felicidade temporária do samsara pela felicidade definitiva da iluminação? É como uma joia, é por isso que é tão importante estar vividamente consciente, vou até aumentar um pouquinho, estar vividamente consciente, desculpa, aqui, então é por isso, então, é por isso que é tão importante estar vividamente consciente da oportunidade que temos com esta vida humana. É como uma joia preciosa que seguramos em nossas mãos. Se a jogarmos na lama ou a trocarmos por uma pedra comum, isso seria muito triste. Então a gente fica aqui só para ter esse gostinho assim das palavras de Gampopa, né? Que, na verdade isso aí é uma sinopse, né? Na verdade não é a palavra direta de Gampopa, é uma sinopse do conteúdo
do treinamento que ele vai trazer mais à frente no capítulo, né? Que aqui foi o Kempo que fez essa sinopse, para facilitar para nós ter uma visão geral, assim. Então é isso, né? Então o Shagdu também lembrou com certeza do. Vamos pegar lá o Shagdu agora de volta. Ele diz isso, né? Então começamos o processo de desenvolver uma perspectiva espiritual através da contemplação da preciosa oportunidade de havermos obtido um nascimento humano dotado de vantagens como uma base de trabalho para o desenvolvimento espiritual. Nosso corpo pode ser comparado a um barco e nossa mente a seu capitão. Estão ligados. Se os utilizarmos bem, poderemos cruzar as traiçoeiras correntezas da existência cíclica até as margens da verdade absoluta. Obter essa excelente oportunidade e não fazer uso dela representa um enorme desperdício. É como se estivéssemos viajando a uma ilha de joias que realizam desejos e não houvéssemos trazido nenhuma de volta conosco. Que arrependimento sentiríamos? Aí segue o Shagdu, né? Tal renascimento representa o culminar, como ele disse, como o Gampopa disse, né, de grande virtude e fervorosa aspiração de seguir na prática espiritual. Então a gente já praticou antes, por isso que a gente tá reunindo agora aqui essas condições. Isso não significa que não haja dificuldades e frustrações. Temos que aguentar o nascimento, a doença, todos os mestres, o próprio Buda, né? Temos que aguentar o nascimento, a doença, a senilidade e a morte. E muitas vezes não podemos obter o que queremos, ou evitar o que não queremos, ou então manter o que temos. Então a gente vai enfrentar todos os tipos de sofrimento da gente estar incorporada, nossa mente está incorporada nesse corpo, nessa vida humana. Contudo, usufruímos de 18 liberdades e condições favoráveis resumidas no termo tibetano Dao Jor. Dao, aludindo ao fato de estarmos livres das 8 condições desfavoráveis, e Jor, de sermos dotados de 10 condições favoráveis. Então, sempre, né? 8 liberdades. Então, está livre de 8 condições desfavoráveis, ou seja, nós temos 8 liberdades de não ter aquelas condições, e 10 condições favoráveis, né? Sermos dotados das 8 liberdades, a gente está revendo aqui, né, de novo, que a gente já viu no livro anterior. Então, sermos dotados das 8 liberdades significa que estamos livres das circunstâncias que tornam a conexão com o Dharma quase impossível. Então, a gente está livre das 8 condições desfavoráveis. Ou seja, a gente tem, né, agora nessa vida, reuniu as condições para conexão com o Dharma. Então, ele vai dizer, né? Então, sermos dotados das 8 liberdades significa que estamos livres das circunstâncias que tornam a conexão com o Dharma quase impossível. Quais são elas? Elas incluem o fato de estarmos livres do renascimento como um ser dos infernos, como um fantasma faminto, ou como um animal, que implicam um insuportável sofrimento, ou seja, os reinos inferiores. A gente não nasceu em nenhum dos 3 reinos inferiores. Está livre, também estamos livres do renascimento entre os deuses de longa vida, situação que nos seduz com irresistíveis prazeres dos sentidos, nos reinos inferiores, que é, no caso aqui ele está falando dos reinos inferiores dos deuses, e com estados agradáveis de consciência nos reinos superiores dos deuses. Então a gente está livre de ter nascido no reino dos deuses, certo? Então, nenhum desses 4 nascimentos a gente teve. Né? Então, e livres também do nascimento numa cultura perniciosa que sanciona a violência e o mal e que nos exclui do contato com o Dharma sagrado. Então, se a gente tivesse num lugar onde a, a visão geral é uma visão assim, né? Uma cultura totalmente avessa ao Dharma, contrária ao Dharma. Também a gente está livres do renascimento, nós estamos livres do renascimento com visões errôneas, que nos fazem depreciar o que é sagrado e benéfico e apreciar o que é prejudicial.
Também estamos livres do renascimento numa era obscura, na qual nenhum Buda tenha se manifestado, privando-nos de um caminho espiritual. E, finalmente, estamos livres do renascimento com deficiências físicas ou mentais tão severas que que nos impossibilitam de ouvir ou de compreender os ensinamentos. Então, ele cita as oito liberdades, né, que a gente tem. A gente está livre de ter essas condições desfavoráveis. Né? E aí, as 10 condições favoráveis dividem-se em duas categorias. Uma que tem a ver com a nossa situação particular, a situação particular de cada pessoa, e a outra categoria que inclui condições que definem o contexto geral no qual o desenvolvimento espiritual pode ocorrer, certo? Então, 5 em relação a a situação particular da pessoa, que é ter nascido como ser humano, morar num lugar onde o Dharma pode ser encontrado, ter todas as faculdades dos sentidos em pleno funcionamento, ou pelo menos que não impeça a pessoa de ouvir, entender e praticar o Dharma, não ter cometido crimes infames, como ferir um Buda, matar pai ou mãe, ou causar uma forte cisão na sanga, situações dessas que perturbam completamente a mente da pessoa, e aí ela perde a oportunidade, né? Tipo assim, não está em condição favorável de praticar. E ter confiança na doutrina moral do Buda como a fundação de todas as qualidades positivas. Então, a gente tem uma confiança no Dharma. E aí, essas são as 5 condições que têm a ver com a situação da pessoa. E agora, a segunda categoria inclui condições que definem o contexto geral no qual o desenvolvimento espiritual pode ocorrer. Seria o surgimento de um Buda no mundo, o ensinamento da doutrina, porque ele podia ter surgido e não ter ensinado, né? Depois, a qualidade de duração da doutrina, ou seja, a linhagem viva se transmitindo, a oportunidade de praticar os ensinamentos, de fato, e você vê pessoas praticando e você também praticar, e a presença de professores cuja compaixão altruísta e amor sustentem o empenho espiritual da pessoa. Ou seja, por isso que ele colocou lá o mestre espiritual, Gampopa colocou o mestre espiritual como uma condição, eu nem sei qual foi a palavra que ele usou, deixa eu ver aqui qual foi a palavra que Gampopa usou. O mestre como a causa contribuinte, ele usou assim, né, esse termo, causa contribuinte. Deixa eu voltar aqui para o... Vocês estão vendo o texto Sagdu? Tá. A causa contribuinte. Então, que é o fato de a gente ter encontrado a compaixão direta dos nossos mestres, que pega a nossa mão e nos conduz, seja através de um livro, né? A gente tem várias formas de encontrar a compaixão e o amor dos mestres, né? Até a gente encontrar de fato, quando a gente realmente, né, se interessa e começa a praticar, naturalmente a gente vai encontrar a sanga, né? Assim, a nobre sanga, que seria, né, os mestres, os seres que estão realmente dedicados a isso, e os amigos espirituais, né, que vão nos ajudar no caminho. Então, essas são as 10, né, 10 condições favoráveis que a gente tem. 5 pessoais e 5 da condição que, que o desenvolvimento espiritual pode ocorrer. Né? Então, a extrema dificuldade de se encontrar um nascimento plenamente dotado de todas as liberdades e condições favoráveis no reino humano, essa extrema dificuldade é ilustrada por determinadas metáforas. Por exemplo, ele vai citar algumas aqui. Se a gente quiser ver essa coisa mais assim, gostar de ver detalhes, Patro Rinpoche no Palavras do Meu Professor Perfeito. Ali tem tudo, certo? Então, por exemplo, ele vai ilustrar algumas metáforas que ilustram como é difícil, a dificuldade da gente encontrar um renascimento humano dotado, né, com todas essas liberdades e condições favoráveis. Aí, por exemplo, disse que o número de seres dos infernos comparado ao de seres humanos é como o número de partículas de poeira na Terra comparado ao de partículas de poeira sob a unha de um dedo. Então, sob a unha de um dedo é o número de seres humanos, né? Comparado com o número de animais, né? Como ele fala aqui, né? De seres dos infernos, né?
O número de seres dos infernos comparado ao de seres humanos é como o número de partículas de poeira na Terra, toda partícula de poeira da Terra, seres dos infernos, comparados com a partícula de poeira sob a unha de um dedo. O número de seres humanos indiferentes à espiritualidade, comparado ao daqueles que a buscam, é como a multiplicidade de estrelas que podem ser vistas à noite, comparada àquelas que são vistas durante o dia. Então, aqueles. Então, tá, aí você tem seres humanos indiferentes à espiritualidade, estrelas no céu à noite. Infinitos. Mas aqueles seres humanos que buscam a espiritualidade, né? São como se fossem estrelas vistas durante o dia. Quase você não vê, né? Então, e entre os que buscam o caminho espiritual, fala, Laes, ele fala que buscam os seres humanos indiferentes à espiritualidade comparado com aqueles que a buscam, né? Tudo bem, buscam, ok. Estrelas durante o dia, aqueles que buscam. As estrelas vistas à noite e aqueles que não buscam, indiferentes. E aí ele diz, e entre os que buscam as estrelas que você pode ver durante o dia, aqueles que buscam o caminho espiritual, aqueles que o praticam com seriedade, são ainda muito raros. A gente pode saber disso, né? Claramente, facilmente saber disso, tirando por nós mesmos, assim. Outra forma de pensar sobre a dificuldade de se encontrar um renascimento humano, aí envolve aqui uma imagem que é bem conhecida, assim, é citada pelos médicos, a questão daquela tartaruga no fundo do oceano. Então, outra forma de pensar sobre a dificuldade de se encontrar um renascimento humano, envolve a imagem de todo o universo como um vasto oceano. Então, você pode imaginar o universo como um vasto oceano. Na superfície desse oceano há uma boia que flutua, jogada pelos ventos e correntes. E nas profundezas desse oceano nada uma tartaruga cega, que sobe à superfície uma vez a cada século. As chances de encontrar um renascimento humano são iguais às probabilidades da tartaruga cega, que sobe à superfície a cada 100 anos, encaixar sua cabeça no centro dessa boia que flutua nesse oceano universal. Então, não é fácil, né? Os ocidentais, isso é o Shagdo falando, né? Pela experiência que ele teve com os ocidentais aqui, né? Vindo para o Ocidente, né? Fugindo lá dos chineses. Os ocidentais, que ele passou, antes de ele vir para o Brasil, ele passou um tempo na América do Norte, né? Então, os ocidentais, frequentemente, acreditam que uma pessoa renasce como ser humano vez após vez. Aí você vê a doutrina espírita, a doutrina, né? Principalmente a doutrina espírita, que a gente tem várias vidas humanas e vai se aperfeiçoando, né? Tem uma progressão, né? Então, os ocidentais frequentemente acreditam que uma pessoa renasce como ser humano vez após vez e tendem a considerar suas vidas passadas como uma espécie como uma série de aventuras fascinantes que estão além da memória. No entanto, na verdade, todos tivemos uma interminável variedade de renascimentos, desde o princípio sem princípio da existência. Cada qual um exato reflexo de nosso karma, e muitos poucos deles como seres humanos. Então, é uma afirmação, principalmente aqueles mestres que lembram vidas passadas, como se diz que o próprio Buda recordou e tem registros um pouco dessa memória dele. Ele surgiu no caminho como Bodhisattva em vários reinos, né? Várias vidas. Então, o Shaidu está dizendo a mesma coisa aqui, está afirmando isso, né? Nosso corpo é uma entidade composta que se desintegra em pó com a morte. Aí a gente vai olhar quando uma das 4 aplicações da atenção plena é a gente desenvolver a atenção para o nosso corpo e a gente olhar diretamente para isso que a gente chama de corpo e ver o que ele é. Então a gente vai ver que ele diz, é uma entidade composta, os 4 elementos, em diversas formas de energia, na solidez, na fluidez, no calor. Então, aí a gente vai olhar de forma profunda, né?
Então, a mente, então, nosso corpo é uma entidade composta que se desintegra em pó com a morte. Isso aí a gente não precisa também nem fazer muito, porque a gente vê cadáveres se decompondo, né? Também, né? É fácil a gente ver isso. A mente, a gente não vê cadáveres se ressuscitando e, né? Bom, a mente é insubstancial, mas tem uma poderosa continuidade. Tanto sua natureza imutável quanto suas tendências kármicas continuam através dos ciclos de morte e renascimento. Então, aqui ele está dizendo, tanto a sua natureza imutável, a consciência que subjaz, né, a nossa mente comum humana, a consciência substrata, a consciência primordial, né? Aí, no caso, ele está falando da consciência substrato, né? E as tendências kármicas seriam a consciência substrato, e a natureza imutável, a consciência primordial. Então, tanto sua natureza imutável, que seria a consciência primordial, quanto suas tendências kármicas, a consciência substrato, ela, tanto sua natureza imutável quanto suas tendências kármicas, continuam através dos ciclos de morte e renascimento. Temos somente que inspecionar os pensamentos que nos vêm à mente, para constatar que só uma pequena fração deles são do tipo que geram um karma afortunado o suficiente para obtermos um nascimento humano plenamente dotado. Se a gente for olhar a qualidade dos nossos pensamentos, a gente vai ver que a maioria dos nossos pensamentos, e como ele segue aqui, estão maculados pelo apego e pela aversão, e conjugada com a ignorância, com a delusão, que formam os três venenos, é o que é o motor que impulsiona a nossa mente agora, que nos mantém presos no samsara, que vai, digamos assim, fazer surgir os nossos, vai povoar, vai fazer surgir os nossos sonhos. Aí a pessoa contou uns sonhos aqui, né, um pouquinho hoje, a Ana e o Roberto, e que vai impulsionar o bardo do renascer, né? Então, até os pensamentos sutilmente envenenados podem impedir um renascimento auspicioso. Mas os piores pensamentos, repletos de violenta raiva, podem nos impelir a um renascimento nos infernos. Então, a gente precisa cuidar. Ele está dizendo que o ponto é cuidar da mente, né? O corpo e a mente estão juntos, eles como um barco e o, e o capitão. Mas a mente, o corpo vai virar pó, mas a mente segue. Então, a gente precisa olhar, como ele diz, a perspectiva da prática é temos somente que inspecionar os pensamentos que nos vêm à mente para constatar, né, que nossos pensamentos não estão nos levando muito bom. A natureza, as tendências kármicas, né, revelam um probleminha. Então, ele vai dizer: os pensamentos sutilmente envenenados podem impedir um renascimento auspicioso. A gente pode ter até um corpo humano, mas ter alguns probleminhas aí, né? Não ter as 8 liberdades e as 10 vantagens. Mas os piores pensamentos, repletos de violenta raiva, podem nos impelir a um renascimento nos infernos ou outros reinos aí, né? Inferiores. Então, Patro Rinpoche compreendeu claramente a sutil conexão entre pensamentos, karma e renascimento. Quando a gente estiver olhando um pouco mais à frente, né, a, causa, né, a natureza do sofrimento e a natureza do causa e efeito, os outros pensamentos, a gente vai olhar um pouquinho, né, começar a olhar isso. Então, o Patro Rinpoche compreendeu claramente a sutil conexão entre pensamentos, karma e renascimento. Teve uma vida simples e ascética, frequentemente viajando, sem nunca levar muitas coisas consigo. Eles se diziam que ele era considerado meio que um. Ele se dizia um vagabundo, né? Errante, um pouco assim.
Então, ele costumava, né, teve uma vida simples e ascética, frequentemente viajando, sem nunca levar muitas coisas consigo e ouvindo ensinamentos de muitos lamas. Algumas vezes, esses lamas não faziam ideia de que o humilde monge que ouvia seus discursos com tanta atenção era o renomado erudito Patro Rinpoche, pois ele não dizia seu nome, nem demonstrava seu status como um dos mais reverenciados lamas de sua geração. Um dia, ele parou numa campina. Enquanto descansava, desfrutando o céu azul e o tapete de flores que cobria a terra, ele pensou: que lindo! Mas aí, no próximo minuto, ele acrescentou: que eu não renasça aqui. Ele mesmo viu que tinha um apego ali surgindo aquele pensamento, que eu não renasça aqui. Mais tarde explicou que o apego à beleza do lugar poderia levar a um renascimento ali, possivelmente como um animal, talvez até como um inseto, já que ali não havia habitantes humanos, onde ele estava, né? Ele andava muito assim, andarilhamente, ele vivia fazendo retiros assim, né? Se contemplarmos profundamente a preciosidade do nascimento humano, inspiraremos-nos a fazer bom uso dele, com seu insuperável potencial para a iluminação. Tomá-lo como certo causará um pesar incomensurável. Se a gente achar, não, eu não tenho chance de vir outro. Se eu morrer, eu vou seguir, como uma visão espírita, por exemplo, né? Seguir como humano, né? Fazendo a minha purificação. Aí ele diz: tomá-lo como certo causará um pesar incomensurável. No tempo que nos resta, devemos treinar nossa mente e vencer os pensamentos indomáveis, antes que se proliferem nas incontáveis formas de renascimento no samsara. Então, sempre dando uma chacoalhada e apresentando que o caminho é um caminho de olhar realmente de forma profunda a nossa mente, né? E aí, claro, são ensinamentos preliminares. Ele não está aqui apresentando, se bem que ele começa, né? Aqui é do livro do Nondo, né? Mas no Portões da Prática Budista ele já começa falando sobre os três venenos e dizendo que a prática é a gente realmente liberar esses três venenos, né? É você ver a natureza ilusória desses três venenos, né? Então, aí tem um Doutor, caminho. Oi. eu acho o texto muito bom, porque ele enfatiza muito a urgência, né? A Uhum. urgência que nós temos para não desperdiçar essas circunstâncias favoráveis. Mas acho que tem que interpretar como um grãozinho de sal, porque se a gente ficar só no caminho do ouvinte, pode dar um certo desespero, né? É. Porque o sujeito chega, vai ficando velho. Aí tem pouco tempo pela frente. Fala, caraca, eu já aprontei. Nossa senhora, então tô frito, não vai dar agora. E quando você sai do caminho do ouvinte, vê que não é exatamente assim, né? A gente vê, até por história de Milarepa e de outros mestres, em que, gente, se a gente acredita que o pressuposto de que a realidade última é não dual, se a gente realmente entende um pouco isso, muda toda a perspectiva. Você fala, ah, tá. Mas então, se eu nascer como inseto, eu vou ter uma vida super curta. Já estou com outra coisa, não fica tão preocupado, porque parece aquela preocupação e que o sujeito que não está nem no caminho do ouvinte está começando é essencial para ele entrar. É como se ele abre uma porta. Mas Uhum. depois que ele abre a porta, ele fala, calma, também não é assim. Entendeu? Aí É, você vai mas falar, a chance o. de a gente renascer como inseto agora é muito grande. Fala, olha, se a gente está naquela região entre aspas, né, de Alaia Virginiana, que a gente já teve vários renascimentos humanos, o mais provável, não é certo, é que a gente fique por ali. Eu imagino. Entendeu? Aí você começa a ter desdobramentos, não é certo. Mas aí o sujeito tá, o cara tá lá com cuidados paliativos. Aí você vai chegar para o cara e vai falar, ó, ele lê Não, só esse texto. Entendeu? não é. Sem Não, a perspectiva aqui é esse ensinamento, a perspectiva desse ensinamento é para quem está entrando, querendo entrar no caminho, né? Exatamente. É isso Aí mesmo. Esse é é o uma ponto. perspectiva. É uma perspectiva. É dessa aí. Você não vai falar essa aí de qualquer jeito, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, É, né? Então, não é esse o propósito também do acho. É ensinamento, esse né? ponto.
para o ensinamento. Agora, tem uma coisa que eu também acho interessante, é que eu tenho certeza que o caminho conceitual tem limitações graves e tal. Mas eu sou muito grato porque o fato de eu, pelo menos, ter, não pode ser até uma ilusão, de que entendi um pouco as hipóteses, me dá conexão com o caminho, Ótimo. entendeu? Não, tem o seu papel, né? Mas aí que tá, porque A compreensão dos se é ensinamentos tem o seu importante papel, tem o seu é eu papel. manifestar bodhicitta, tem que Uhum, saber o que que é uhum, bodhicitta. O que você uhum. chegar e falar, ah, não. Porque aí o ensinamento deixa de ser aquele ensinamento introdutório ao caminho do ouvinte a ser uma prática em que a vida vira uma prática. Eu chego, acontece alguma coisa, me tirou da zona de conforto, o primeiro pensamento que vem é, já estou no laboratório. Vou escalar? Não vou. Ó, estou muito arrastado. Então isso faz com que a vida ela muda completamente. É. O ponto é transformar tudo em prática, de fato. Cada um vai ter cada ser tem as suas características, as suas peculiaridades, né? Os ensinamentos são multifacetados, assim, são vastos no sentido de ter muitas perspectivas, e a gente vai se conectando com aquelas que vão fazendo sentido para nós e que a gente saiba que são perspectivas, que aí e que elas apontem para a essência. Não se essas perspectivas estão não nos encastelem, fazem criar ali uma zona de conforto, então que sejam perspectivas que nos apontem para a natureza essencial. A natureza essencial, os mestres das tradições né, de prática ligadas, né, às tradições mais diretas, assim, vão apontar para a natureza da mente, né, e para transformar toda a nossa confusão, né, para liberar a nossa confusão. Então, se a gente não tiver fazendo isso, como a gente vai fazer isso? Tem N meios. E a gente vai se conectar com aqueles que tivermos karma, né, digamos assim, com eles, né? E chegar até nós, né? Tivéssemos bênçãos em relação a isso, né? E o que fizer sentido para nós, né? Então, se está funcionando, se está nos fazendo com que a nossa aversão, com o nosso apego esteja diminuindo e a clareza esteja surgindo, né? Aí a gente vai ver a nossa vida se transformando, nossos sonhos depois dos nossos sonhos, e aí, né? Aí a gente vai, a gente está no caminho certo, né? Então tem que ver, é isso o ponto, né? Agora, como E a isso vai se gente dar, o que é que vai ser mais importante, cada um vai ter. O caminho é meu nesse sentido é individual, né? Mas se a gente tem conexão com esse caminho, a gente já entrou nesse caminho, talvez a gente tenha que refletir o que que a gente pode fazer para fazer sair do caminho do ouvinte e realmente sair o caminho da mudança do interior, entendeu? Ah, Como a é gente isso que pode. é isso que ele já está colocando aqui desde o começo, quando a gente está olhando lá no Portões da Prática Budista, que é de olhar a nossa própria mente, reconhecer a sua natureza Exatamente. essencial e a natureza manifesta da mente, é olhar diretamente para a nossa mente. É. Esse é o Por isso que a gente caminho. vem aquela coisa de a gente olhar os nossos próprios sonhos, por exemplo. É um bardo que a gente entra. Não é fácil a Eu, gente eu, usar o bar do sonho como prática, certo? Não é fácil. Por isso. isso que E os às vezes a mestres gente vê as nossas iniciam, dificuldades. exatamente, os mestres iniciam as É, práticas no bardo da vida. Bardo da vida isso, e o bardo da meditação, que é onde a gente tem um isso, domínio, pode ter um domínio melhor. Se isso a gente isso. conseguir levar para o sonho, maravilhoso, é um plus, né? Mas os ensinamentos, a gente vai tentar praticar no bardo da vida, na nossa vida diária e no bardo da meditação, porque esses são os ensinamentos que aonde a gente tem um domínio É maior. isso. E o resto vai ser, né, consequência, assim, né? Se a gente tiver a oportunidade de estudar as práticas, fazer, né, ter os ensinamentos, ter os lungs em relação às práticas do sonho, maravilhoso. Como, por exemplo, a Ana e Paulo estavam dizendo que estão estudando, né, o ensinamento do Tenzin Wangyal Rinpoche, das yogas tibetanas do sono e do sonho. Maravilhoso. Também é um conjunto de ensinamentos profundos, tem práticas diretas, é um caminho de práticas. É um caminho de práticas. Não é uma coisa Isso. aleatória, assim, né? É um caminho de práticas, claro, assim. Então, a gente vai fazendo, né? O que tiver ao nosso alcance, a gente tiver conexão, maravilhoso, né? Que a gente possa aproveitar E é uma e preliminar para o realizar. bardo da morte, se a É, gente conseguir. é, Porque, senão. Porque, olha, a gente preparar para o bardo da morte. Você pode preparar soltando, né? Desapego. Então, essas coisas a gerais vão prática de desapego funcionar. é a prática principal. É.
É a principal, óbvio. É, é. Mas se você quer uma coisa mais específica, eu não sei se a gente vai conseguir, a gente pode não conseguir, paciência, a vida é assim, né? Uhum, Mas a prática, se a gente conseguir fazer alguma prática de sonho, eu tenho quase certeza que ajuda. uhum. É Mas a gente a começa impressão que eu fazendo tenho. prática de shamatha, É. respirando, ficando com a nossa respiração ali, repousando, por exemplo, no espaço ali entre, olhando a nossa mente, tomando a nossa mente como caminho, simplesmente não embarcando nos conteúdos. Então, essa prática de desapego aí é profundíssima. Então, se a gente consegue sustentar na nossa prática formal essa prática, a gente tem uma grande potencial de levar isso para a vida diária e um grande potencial de levar para o momento do sonho. Então, a gente tem nas mãos práticas muito diretas, assim, que a gente só precisa realmente receber bênçãos de, que toquem o nosso coração e que façam com que a gente realmente coloque em prática, realmente veja a preciosidade delas e aí usufruir delas, né? Isso é um processo também de cada um, né? Vai ter seu tempo, vai ter seus processos, né? Oi, Ana, o Paulo. Mesmo não chegando nesse nível que eu considero elevado já de prática, digamos, o shamatha, enfim, uma abordagem bastante simples, mas alcançável até por crianças, né? Eu estava lendo num dos livros do Thich Nhat Hanh, Nuvens Brancas, Velho Caminho. Ele romantizando assim sobre um menino que cuidava de búfalos e perguntou como que esse menino cuidava dos búfalos. Aí ele explicou: "Ó, eu levo aqui por essas trilhas que não tem espinhos, porque se tiver espinhos vai ferir e pode infeccionar. Eu faço os búfalos atravessarem na parte rasa do rio, enfim, né, contando sobre todos esses aspectos. E mais lá adiante, para simplificar aqui, o Buda fala para ele assim: pois é, você deve cuidar dos seus pensamentos como cuida dos búfalos, né? Aqueles Uhum, que não são saudáveis, você deve eliminar, deve limpar, não deixar nunca os sentidos ou os pensamentos te levarem para caminhos que são nocivos. Então, eu acho que, mesmo não alcançando um grau mais sofisticado de compreensão, esse grau mais simples de a gente tentar observar aquilo que nos impulsiona a cada momento, eh, as contrariedades, né, que nos tocam e procurando limpar isso já é um grande passo, com né? certeza, com certeza, né? Quando a gente viu, quando aquele ensinamento do Miguel Rinpoche que ele fala, né, da a abordagem de lidar com as emoções perturbadoras, com os pensamentos, né? A gente tem aquela abordagem do Sutra, a abordagem do Tantra e a abordagem do Mahamudra. Então, a gente vai utilizando aquilo que está ao nosso alcance naquele momento, né? Então, a gente começa a utilizar aquilo que é favorável para com o que a gente pode lidar. A gente pode, no momento, conseguir olhar diretamente aquilo, gerar uma clareza naquele instante, naquela situação, mas numa outra situação a gente vai usar uma abordagem mais pragmática, que é possível para nós ali. Então a gente vai usando aquilo que vai realmente sendo possível para nós, né? Então, se agora a gente pelo menos pudesse dar conta e não embarcar, como ele diz, simplesmente, né, abandonar, que seria a primeira abordagem, é você, se você tem uma dificuldade com uma determinada circunstância ou situação, então você evita, não se expõe ali, se você não consegue lidar. Então você, nesse caso, você usa uma abordagem mais grosseira nesse sentido, mas é importantíssima, porque vai evitar com que sua mente entre dentro daquela situação que você não vai conseguir lidar. Então você evita. Aí, à medida que você vai trabalhando né, com outras circunstâncias que você consegue ultrapassar, aí você vai se expondo às situações que você pode transformar, né? Não abandonar, mas transformar, até que você pode ver a natureza essencial do que surge na nossa mente, que aí é a abordagem mais profunda. Mas isso é um processo, né? Então a gente tem às nossas mãos muitos métodos. A gente vai usar
Aí vai depender do nosso karma, do nosso mérito, de chegar a esses processos, da gente ouvir de fato, né? De a gente poder aplicar, né? E realizar aos poucos, né? Então, a gente tem um pouco de, né? Tem todo esse processo assim de paciência, de méritos, né? De para que a gente possa ir trilhando o caminho, né? Mas a gente precisa entender a natureza da confusão. Quando a gente entende a natureza da confusão, que está realmente naquilo que a gente, na nossa mente, no apego, na aversão, na ignorância, na delusão, que é o centro, o eixo que sustenta a roda da samsara, a gente entender isso, a gente vai aos poucos aí se dispondo a ver, olhar para a nossa mente, reconhecer isso. Esse é um passo, reconhecer é um passo. A gente pode levar anos para reconhecer uma, um padrão que nos limita. Então, a gente vai, à medida que a gente vai olhar, mais a gente vai acumular, mas, dizer assim, quando a gente começa a olhar para nossa mente, a gente vai dragar o poço do nosso samsara. A gente vai olhar. Tem coisas que a gente vai conseguir lidar, tem coisas que a gente não vai conseguir lidar, tem coisas que a gente vai, né, usar práticas mais, né, assim, ele vai dizer, construídas, né, usar antídotos para a gente ir lidando até que a gente possa descansar no reconhecimento da natureza, reconhecer como elas são, reconhecer a emoção como emoção, pensamento como pensamento, sentimento como sentimento, que é as práticas de insight, né? As 4 aplicações da atenção plena nos levam a isso. Mas esse é um caminho. Não é à toa, né, que no Mahayana é descrito 5 caminhos. O caminho da acumulação, da preparação é longo, pode levar éons, né? E aí vai, né? Vai depender do nosso karma, nosso interesse, nossa vida humana preciosa, né? Todo esse interesse realmente de praticar e entender o contexto e não perder tempo, né? Então é isso. Ori, Oi, essa meditação que você vai dar agora agora. é muito longa? Não, não é muito longa, não. Acho que dá para Tá. você. Faltam. Acho que em 10 minutos a gente faz, viu? Aí termina 9 horas. Então vamos lá, queridos? Vamos fazer a contemplação que o Shagdu propõe. Eu pedi para vocês encontrarem a posição confortável. Eu vou tirar aqui essa imagem, vou colocar a nossa imagem nossa imagem da meditação, um pouquinho. Ah, deixa eu só. Eu acho que todos os microfones estão fechados, né? Vamos deixar assim. Vou tocar um sino, só para a gente ouvir aqui. Deixa aqui o som desse sino, se vocês conseguirem ouvir aí direitinho. Seja um sinal para a gente relaxar, soltar. E por alguns instantes apenas repouso. Deixa a mente repousar, momento presente, aberta, clara, compassiva e amorosa. E a gente então vai seguir as instruções do Shagdu para fazer a contemplação do nascimento humano precioso. Então, primeiramente, a gente precisa olhar, contemplar sobre a importância de ter um precioso nascimento humano, dotado de todas as liberdades, as 8 liberdades que a gente viu, e das condições, as 10 condições necessárias à prática espiritual. Quão raro é a gente dispor dessas 8 liberdades, o fato de não ter nascido nos reinos inferiores,
nem no reino dos deuses. O fato também da gente não ter nascido numa cultura perniciosa, que sanciona a violência, o mal, também não temos né, tido um renascimento com visões errôneas que nos façam depreciar o que é sagrado e benéfico e apreciar o que é prejudicial. Também não nascemos numa era obscura, onde nenhum Buda tenha se manifestado. E também não nascemos com deficiências físicas ou mentais graves que nos impossibilitem de ouvir e compreender os ensinamentos. Ao contrário, a gente agora tem um nascimento humano, moramos num lugar onde o Dharma pode ser encontrado, temos todas as faculdades em pleno funcionamento, não cometimos nenhum crime infame que perturbou a nossa mente nessa vida, e temos confiança no Dharma. Também nesse momento que a gente nasceu, um Buda surgiu na nossa era, os ensinamentos estão presentes, ele deu ensinamentos, as linhagens se mantiveram, muitas das suas linhagens se mantiveram vivas, as pessoas tiveram a oportunidade de praticar, e nós temos a presença dos nossos professores, cuja compaixão a gente conta, e amor que nos conduzem no caminho. O quão precioso é, quão raro é a gente ter todas essas liberdades e condições necessárias para a prática espiritual. Mas também a gente vê que é muito incerto o fato da gente obter novamente esse nascimento humano precioso, já que a mente pode facilmente nos guiar a um reino não humano ou a um nascimento humano não plenamente dotado. Basta a gente olhar os pensamentos que surgem na nossa mente, ou dos nossos sonhos. Mas aí a gente pode se alegrar refletindo sobre quão grande deve ter sido a nossa virtude, a nossa aspiração nas vidas passadas, para que a gente pudesse agora ter acumulado essas afortunadas condições dessa vida humana preciosa. E a gente pode contemplar todos esses aspectos, até que a gente veja que essa excepcional oportunidade contida nesta vida, ela não deve ser tomada como certa ou desperdiçada. Que isso fique claramente aparente para nós. A gente pode descansar por alguns instantes, tendo passado todos esses argumentos, toda essa contemplação, todos esses aspectos da nossa vida humana preciosa. Deixa que a nossa mente agora descanse, uma meditação natural e não conceitual, deixando que a
Que a energia dessa contemplação se assente. Solta qualquer pensamento agora. Pousa na quietude da consciência. Com a energia dessa contemplação. Mas aí certamente pensamentos vão começar a surgir na nossa mente. Então, quando surgirem os pensamentos, o movimento da mente conceitual, direcione-os para a compaixão. Então, você agora, intencionalmente, desenvolve compaixão. Já que a sua mente vai se mover, a gente vai movê-la nesse sentido. Considere todos aquelas pessoas, aqueles seres que estão sofrendo nos reinos inferiores, que têm pouca possibilidade de obter um renascimento humano. A gente pode ver todos os seres, como os animais. Não é difícil para eles expandir as suas mentes. Pense também naqueles que têm um corpo humano, mas que não são dotados das condições condutivas ao desenvolvimento espiritual. Que possa ver, lembrar das pessoas que estão tendo sofrimento agora, seja de fome, violência, ou então que estão completamente desfrutando de um amortecimento, assim, buscando avidamente bens materiais, riqueza, sucesso. Ou seja, a gente olha aqueles que obtiveram um nascimento humano, mas que estão desperdiçando em buscas mundanas. Ou então destroem sua oportunidade por fazer mal a outros seres, aqueles que perpetuam sofrimento aos outros, guerras, exploração. Lembre-se que, até para os praticantes, aqueles que estão num caminho espiritual, a posse desse tempo de vida humana, né, continua tão certa quanto a duração de uma chama de vela ao vento. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter para praticar, mesmo que a gente esteja aproveitando a nossa vida humana preciosa. Então, contemple assim, até que um sólido desejo de que todos os seres encontrem liberação das circunstâncias espirituais empobrecidas, contemple até que a gente sinta esse desejo ardente de que todos os seres encontrem liberação
das circunstâncias espirituais empobrecidas. Quando a gente sentir tá- que isso surgiu, a gente então relaxa a mente. Solta a contemplação, deixa a consciência repousar em quietude, deixando essa energia da compaixão se assentar. E aí, novamente, pensamentos vão surgir. Mas agora, quando os pensamentos começarem a surgir, reze ao lama. Reze ao lama como uma corporificação dos Budas e Bodhisattvas das 10 direções. Você pode olhar para Guru Rinpoche, para algum idam que você se sinta inspirado, e você reza, pedindo, né, para que essa joia que realiza desejos, que é o nascimento humano, não seja jogada irreparavelmente no oceano samsara. Que ao invés disso, essa nossa vida humana possa ser bem utilizada para criar mérito e obter reconhecimento da verdadeira natureza da mente. Pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de Tara, os nossos lamas, que a gente tem mais conexão, do Buda, Shakyamuni. Quem a gente tiver conexão, a gente reza também para que os que estão sofrendo em outros reinos possam obter um renascimento humano. Também a gente reza para que os seres humanos não dotados de condições espirituais possam encontrá-las nesta vida. Também a gente reza para que aqueles afortunados, dotados de condições espirituais, possam realizar suas mais altas aspirações e trazer muitos benefícios. E reze para que você possa adquirir, para que eles também possam adquirir o poder de ajudar todos esses seres. E então, tendo feito essas súplicas, simplesmente descanse, relaxe a mente. Deixe a consciência repousar, deixando que essa energia das nossas aspirações se assente, aspirações mais elevadas se assentem. E aí, finalmente, quando pensamentos voltarem a surgir mais uma vez, agora direcione os seus pensamentos para o comprometimento. Pense, você pode pensar assim: em todas as minhas vidas passadas, eu tive inúmeros corpos. Cuidei, alimentei e defendi cada um deles. Se todos os seus cadáveres fossem empilhados, formariam uma montanha do tamanho do Monte Meru. O sangue que correu nesses corpos e as lágrimas que caíram em frustração formariam um enorme oceano. Mesmo assim, eu não fui capaz de obter a iluminação nestas vidas. Agora,
através da acumulação de todo o meu mérito, eu alcancei esse atual nascimento extraordinário. Eu vou utilizá-lo bem para o máximo benefício de todos os seres sencientes. Esse é o compromisso que a gente assume. E aí a gente, então, novamente deixa a mente descansar, deixando que essa energia dessa aspiração, desse compromisso, se assente no nosso corpo e na nossa mente. A gente deixa a nossa mente, então, a nossa consciência repousando em seu próprio lugar, de forma natural. Então é isso, queridos. Essa é uma estrutura que o Shagdu sugere que a gente faça na contemplação. Tchau, Cris, querida. Tudo de bom para você. Boa prática. Então, essa é uma estrutura que ele sugere que a gente faça nas meditações, né? Dos quatro pensamentos, não só para o nascimento humano precioso, mas nos quatro pensamentos, né? Então, ele diz assim: a primeira coisa que a gente faz é explorar a relevância direta da sabedoria, né? Que aquela contemplação do pensamento traz. Então, a gente olha, né? Depois, a gente solta os pensamentos da contemplação e repousa em meditação não conceitual. Aí, a seguir, a gente utiliza o impulso da contemplação para despertar compaixão, porque aí a gente vai sentar, vai aquietar, daqui a pouco vem os movimentos da mente. Então, a gente imediatamente já sabe como a gente vai direcionar o movimento da mente. A gente vai direcionar para compaixão. A gente vai olhar, né, ao redor, dependendo do pensamento que a gente está explorando, né? A gente vai olhar e ver, né, a situação dos outros seres. E aí a gente descansa a mente novamente. Aí, como o descanso sempre é breve, porque imediatamente a gente não fica nesse espaço luminoso da consciência, imediatamente pensamentos vêm, aí a gente então aproveita a próxima, né, o movimento de pensamentos para a gente agora fazer aspirações, a gente primeiro rezar, a gente se coloca nessa condição de se abrir para receber as bênçãos, e pedir as bênçãos. A gente coloca nessa condição de humildade, assim, de que a gente não tem, a gente pede as bênçãos, seja, aí a gente vai pedir para aquele idam, para aquela configuração da sabedoria que atende ao nosso coração. É Guru Rinpoche, é o nosso Lama, é Tara, é o Buda Shakyamuni, né? Então a gente daí vai a nossa conexão. A gente então reza para que todos os seres possam libertar-se das condições da existência cíclica, invocando as bênçãos dos seres de sabedoria para que possa realizar essa aspiração. E aí a gente descansa novamente, e quando finalmente o movimento da mente vai surgir, a gente então renova o nosso compromisso, direciona os nossos pensamentos para a gente renovar o nosso compromisso com o caminho da iluminação, para poder beneficiar os seres incessantemente, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura, assim, que ele sugere, né, que a gente faça, essas etapas, assim, né? Tá bem? Eu vou disponibilizar a contemplação da vida humana preciosa, com essa estrutura do Shagdu, mas também dos outros, porque está tudo no arquivo só. Então, eu vou já disponibilizar as Maravilha. 4 meditações, tá? Da contemplação da vida Beleza. humana preciosa, da impermanência, do karma e do sofrimento, né?
com essa mesma estrutura, certo? E é legal, assim, porque ele dá uma estrutura para a prática interessante, não fica só pensando sobre. Não fica uma coisa árida, né? Porque a gente aciona a sabedoria, depois a gente aciona a compaixão, depois a gente aciona, né, as bênçãos, a gente pede as bênçãos, reza, e depois a gente assume, né, como se fosse bodhicitta da aspiração e da aplicação, a gente assume o compromisso, né? A gente desperta bodhicitta, né? Então, é bem interessante, assim, essa estrutura. Rica, né, assim. Bom, então tá, queridos, vamos fazer a dedicação? Então, pronto. Aí, em princípio, a gente encerrou a nossa contemplação da vida humana preciosa. Aí a gente vai iniciar a contemplação da impermanência, lá do livro da Portões da Prática Budista. Tá bom? Então, tá. Tá todo mundo em silêncio, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a prece de dedicação rápida para a gente fazer. Dedicação de hoje. Vou ver aqui um pouquinho. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Aqui, eu acho que vai interessante a gente ver esse aqui. Prece de aspiração das 6 perfeições. Que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos para poder servir com compaixão a todos os seres, e que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodhyana, o Dharmakaya, a natureza última da mente, e que eu possa conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nilduda, Orgin Lama Drugyune, Drowati Kemalupa, Dei Sawagopa, Shu. Então é isso, queridas, queridos. Obrigada. Obrigada, Flora. Vocês. Tudo de bom para vocês. Boa noite, boa Tchau, prática. gente. Boa noite. Boa noite.